Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus queridos irmãos, vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos trabalhando nesse trimestre, na nossa lição Conectar Mais dos Jovens. Nós vamos para a lição de número 2 e falaremos aqui sobre a identidade do Espírito Santo. Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Vamos passar 3 meses, 13 lições falando do Espírito Santo. E hoje, especificamente, a lição de número 2, nós vamos falar da identidade do Espírito Santo, né? Pelo título, a gente já começa a revelar o objetivo que essa lição quer alcançar, que é levar a gente a entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem identidade, ele tem características, ele tem um modo de agir que o diferencia do Pai e do Filho. Ele está dentro da Trindade, mas a ação dele, o propósito dele, o objetivo dele, como pessoa, com características únicas, diferencia ele das demais pessoas da Trindade. Na verdade, nós estaremos aqui aprendendo a partir do texto de João, capítulo de número 15, versículo de número 26 e 27, que diz assim, ó: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Já na leitura a gente já entende aí uma das funções do Espírito Santo, é dar testemunho da pessoa de Cristo. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então nós vamos aqui nessa lição de número 2 trabalhar na pessoa do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo. Acompanhe essa aula até o final, que ao final dela nós vamos trazer aqui algumas dicas para você, uma ilustração para você trazer para essa aula e também para as demais aulas, tá bom? Sempre a gente vai fazer assim, acompanhe a gente até o final que a gente vai levar as dicas e as ilustrações para o final dessa aula, tá bom? Como introdução, nós temos aqui a lição nos trazendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele tem características, tem atributos que são inerentes, que são próprios de uma pessoa. Mas, embora ele seja uma pessoa, a introdução também vai nos dizer que ele é divino, ele é Deus. Então, ele é uma pessoa, ele ao mesmo tempo é Deus, ele é divino, porém habita e se comunica com o homem. Então, a gente vai trabalhar esses dois nuances, né? O Espírito Santo como pessoa e também como parte integrante da Trindade, ele é Deus. Aqui no tópico de número 1, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da Trindade, ou seja, ele é Deus. É o que a gente falou ali na introdução. Então ele é Deus porque ele faz parte da Trindade. É importante frisar que ele é uma pessoa e por isso possui todas as qualidades inerentes ao ser. Então, a palavra-chave desse tópico de número 1, se a gente pudesse resumir, é que ele é uma pessoa. O Espírito Santo faz parte da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. A gente precisa definir essas características, porque nós vamos ter 13 lições para fazer a construção desse conhecimento e é bom a gente ir aos poucos trazendo de maneira clara essas informações. Tópico de número 2, nós vamos ter aqui, de maneira bem interessante, a lição vai nos trazer que o Espírito Santo, ele se relaciona. Então, como uma pessoa, o Espírito Santo, ele vai se relacionar com as pessoas. Tópico 1.1, o Espírito Santo se relaciona. Como pessoa, então ele vai se relacionar com os homens. E ele traz um exemplo bem legal aqui, Atos, capítulo de número 20, versículo de número 23, vale a pena a gente acompanhar esse texto. Atos 20, versículo de número 23, diz assim, ó: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade,
me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito Santo estava na viagem com eles, interagindo com eles, se comunicando com eles, trazendo desvio de rotas muitas vezes para eles escaparem de perigos, direcionando a vida deles. Então o Espírito Santo estava fazendo ali um trabalho de comunicação, como se fosse um integrante da própria viagem mesmo, como se ele estivesse ali mesmo como uma pessoa com eles. Atos 16, versículo de número 6, olha o que está escrito. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha só, esses homens tinham tanto relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo, que o Espírito Santo interferia diretamente na ação deles. O Espírito Santo impedia. A linguagem desse texto parece que era literalmente assim, o Espírito Santo colocando a barreira deles. Obviamente que eles estavam ali sendo guiados pelo Espírito Santo, eles tinham muita comunhão com o Espírito Santo, de maneira que eles sentiam quando era hora de parar, quando era hora de retroceder, quando eles tinham que avançar. E assim também nós, como o apóstolo Paulo, todos nós podemos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E aí no tópico 1.2, nós vamos ver que como pessoa ele também tem sentimentos. O Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele se entristece. O apóstolo Paulo diz, numa recomendação, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Então, como uma pessoa, ele se relaciona conosco, e como uma pessoa que tem sentimentos, ele se entristece e também tem ciúmes. Tiago 4, versículo 5. Então, essa é a dinâmica da lição. Nos apresentar o Espírito Santo como uma pessoa, e como uma pessoa que se relaciona, e como uma pessoa que tem sentimentos. Então, na relação com o Espírito Santo, no diálogo com o Espírito Santo, no caminhar com o Espírito Santo, ele vai nos guiando, vai nos falando, vai nos corrigindo, vai nos repreendendo, vai freando as nossas ações, vai nos dando entendimento naquilo que estamos fazendo, mas também como pessoa, ele se entristece quando a gente não o obedece, ele se entristece quando a gente segue um caminho diferente daquele que ele está orientando, ele tem ciúmes de nós também, como daquele que está presente conosco, está nos guiando, e quando a gente se relaciona com o mundo, ou a gente está se envolvendo demais com o mundo, com as coisas desta vida, o Espírito Santo também, como pessoa, ele tem ciúmes porque ele tem cuidado da gente, porque como nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo, obviamente que o Espírito Santo, uma vez que a gente está deixando ele para trás, ele vai se entristecendo e vai tendo ciúmes de nós. E agora nós entramos já no tópico de número 2.1, o Espírito Santo agindo na criação. Então, no tópico de número 1, a gente trabalhou esse primeiro aspecto, vendo que o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona e uma pessoa que tem sentimentos. Agora a gente vai trabalhar a parte de que o Espírito Santo é Deus. Como parte integrante da Trindade, o Espírito Santo é Deus. Então nós vamos ver a ação do Espírito Santo aqui no 2.1 na criação. Gênesis 1, 26, nós temos aí uma expressão, eu destaco aí nesse slide, em vermelho, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse verbo façamos e essa desinência mos, a lição está nos ensinando através dessa lição, nós estamos aprendendo que essa desinência, que essa expressão mos, está incluída a pessoa do Espírito Santo ali. Então nós temos nessa expressão o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na criação, tá? Que a gente possa passar para os nossos alunos aí que ele é uma pessoa que se relaciona e que tem sentimentos, mas ele é um Deus também que se estava na criação, juntamente com o Pai e com o Filho, na pessoa da Trindade, o Espírito Santo estava agindo na criação. 2.2, o Espírito Santo trabalhando em Jesus.
Nós vamos ver Mateus capítulo 1, versículo 18, que ele trabalha na concepção ali de Jesus, para que Jesus fosse concebido, para que Jesus nascesse. Ele trabalhou ali na vida de Maria para que Maria, de uma maneira milagrosa, concebesse, fosse mãe, sem precisar ter relações ali com José. Então Maria teve um filho de maneira inexplicável, as palavras humanas não tem como explicar o que aconteceu, mas Maria ficou grávida do Espírito Santo, ele estava trabalhando na vida de Maria. Também Mateus capítulo 3,16 diz que o Espírito Santo vai trabalhar na vida de Jesus, e nós vamos ver isso lá no batismo. Quando Jesus está sendo batizado, ele vem sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E ali naquela passagem nós temos a Trindade perfeitamente presente ali. Jesus recebendo o batismo, o Espírito Santo em forma corpórea sobre ele e a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo". E também nós vamos ver o Espírito Santo operando em Jesus e trabalhando na vida de Jesus lá na tentação, Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Este versículo aqui vale a pena a gente ler, Mateus capítulo 4, aqui no versículo de número 1, nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo agindo ali juntamente com Cristo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que maravilha, que parceria linda, né? No nascimento, no batismo e na tentação. E durante todo o ministério de Jesus, a pessoa do Espírito Santo estará presente na vida dele. Por fim, para fechar, nós levarmos mais ainda à frente a ideia da divindade do Espírito Santo, ele como pessoa e agora também como Deus, como um componente da Trindade. Nós vamos ver no tópico de número 3, atributos do Espírito Santo. Em primeiro lugar, 3.1, atributos naturais, ou seja, os atributos naturais são aqueles inerentes a Deus, que pertencem a Deus. Somente Deus tem esses atributos ou essas qualidades. Que a primeira que a revista traz é a onipresença, é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, que é a capacidade de ter conhecimento de tudo e de todas as coisas. E onipotência, que tem todo o poder. Somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo podem ter perfeitamente todos esses atributos, porque o Espírito Santo é Deus. E o 3.2 vai nos trazer aí também que, além desses atributos naturais, ele tem os atributos morais, que aí a gente pode listar vários, mas na lição aqui a gente quer apenas destacar esses: santidade, fidelidade, amor e misericórdia. E todas essas qualidades ou esses atributos, eles foram comunicados aos homens. Então, por meio desses atributos, o homem tem condições de ser santo, de ser fiel, de ser amoroso, de ser misericordioso. Então, todas essas qualidades que pertencem a Deus, Deus comunicou a nós, os homens, para que a gente andasse nos seus passos ou nas suas pegadas. Por fim, como resumo dessa lição, e a gente busca aqui sempre trazer um resumo geral da lição, nós temos a nossa conclusão dessa lição, sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa, temos a certeza de que seremos consolados e auxiliados, tendo nossa vida profundamente cuidada por Ele, mormente em nossos sentimentos e emoções. Então, nós aprendemos o que nessa revista? Recapitulando aqui rapidamente. Nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Como pessoa, ele tem a capacidade de se relacionar com as pessoas, com os homens, e ele também tem sentimentos. Ele tem ciúmes da gente, ele intercede pela gente, ele está com a gente. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Também nós aprendemos aqui no tópico de número 2 sobre a divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo operando na criação e o Espírito Santo operando na vida de Jesus.
Nós, no tópico de número 3, fechamos essa ideia sobre a divindade do Espírito Santo, falando sobre os seus atributos, atributos naturais, que pertencem somente a Deus, atributos que a gente chama também de atributos incomunicáveis de Deus. Deus não comunicou esses atributos aos homens, portanto, somente Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E todas essas qualidades ou esses atributos, o Espírito Santo os possui. Também o Espírito Santo possui atributos ou qualidades, atributos morais. E esses atributos, por sua vez, foram comunicados aos homens. Por isso nós podemos ser santos, ser fiéis, ser justos, ser verdadeiros, podemos ser misericordiosos. E a gente chega aqui à nossa conclusão dessa aula, agradecendo a Deus pela sua vida. Como dica bônus para essa aula, nós queremos trazer aqui uma dinâmica para você usar na sua sala de aula. Você que nos acompanhou até aqui, uma vez eu fiz essa ilustração, trouxe essa dinâmica para a minha sala de aula. Obviamente, sempre procure fazer no começo, tá? Todas as dinâmicas eu faço no começo, porque no final, às vezes está corrido, ficou um pouco tumultuado ali no final, é bom fazer sempre no começo. Então, nos reuniu a turma, organizou a sala, conversou com eles, fez um feedback, como é que foi a semana deles, preparou o ambiente, tá tudo certo, vamos iniciar a aula. E antes de iniciar a aula, a gente sempre coloca uma dinâmica, eu sempre faço isso. E a dinâmica que a gente vai indicar para o professor fazer é falar da importância da gente entender que a gente pode ser instrumentos tanto para o bem como para o mal. E aí a gente leva uma caixa de fósforos como essa e pergunta para eles, olha gente, o que a gente pode fazer de bom com uma caixa de fósforo dessa? E eles vão responder, olha, nós podemos acender uma fogueira e podemos nos aquecer nesse tempo de frio. Nós podemos acender uma lareira e nos aquecer dentro da nossa casa. Nós podemos acender um fogão e fazer uma bela de uma comida, ou forno e fazer um belo de um bolo, ou então a gente pode ali perfeitamente acender ali um carvão, colocar fogo na churrasqueira e assar uma bela de uma picanha, de uma carne. Isso, pessoal, é isso que a gente pode fazer com essa caixa de fósforo, com esses palitos de fósforo através do fogo. Mas o que mais a gente pode fazer agora como coisas ruins? E aí a gente vai citar exemplo, a gente pode tocar fogo numa floresta, por exemplo. A gente pode tacar fogo numa casa, num carro, igual a gente já viu pessoas ali por vingança jogar a gasolina, riscar o fósforo e tacar fogo em um veículo, em uma casa. Ou então você pode também, como já vimos em casos, acontece corriqueiramente, mendigos sendo incendiados, joga álcool ou gasolina no mendigo, risca o fósforo e joga para o fósforo lá e acaba incendiando aquele mendigo. A gente tem aquele caso que foi notório a todos, talvez os adolescentes de hoje, os jovens não se lembrem disso, mas a gente que tem um tempo a mais, a gente lembra que tocaram fogo no índio, tacaram fogo no índio. Olha só, você vai dizer para eles, o ser humano tem a capacidade de tacar fogo no seu semelhante. Ou seja, um instrumento como esse, que pode ser usado tanto para fazer uma bela de uma refeição, é o mesmo instrumento que pode ser usado também para tirar a vida de uma pessoa. Então, as pessoas precisam entender que o mal não está nessa caixa de fósforo, ou o mal não está numa instituição, ou num local, ou num prédio, mas o mal está nas ações dos homens. Por isso que aí a gente leva a conclusão e aí a gente entra na lição. Porque o Espírito Santo de Deus, ele precisa estar o tempo todo operando na vida do homem. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque não duvide da capacidade que o homem tem de fazer o bem, mas também não duvide da capacidade que o homem tem para fazer o mal. E aí a gente pode dar o próprio exemplo do apóstolo Paulo, um homem perseguidor, um homem que sentia prazer em prender e matar os cristãos, mas depois do encontro que ele teve com Deus e agora guiado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo agora é um instrumento nas mãos de Deus.
Então, todos nós podemos sim ser guiados pelo Espírito de Deus e tudo que colocarmos à mão, produzirmos a bondade de Deus, transmitirmos o amor de Deus, porque muitos estão usando os instrumentos que Deus deu para os homens para praticar o mal. Mas nós somos os promotores do bem, porque nós temos a pessoa do Espírito Santo. Então essa é a ilustração. Você pode levar aí para o início da sua aula. Toda vez que, dependendo do tema, eu levo essa ilustração, isso choca muito eles, porque a gente sabe que nós temos a capacidade de sermos bons, mas também temos a capacidade de destruirmos as vidas das pessoas, tá? Que Deus te abençoe. Queria deixar aqui para você que nos acompanha nesse canal e assistindo especificamente essa lição dos jovens, nos ajuda aí compartilhando, comentando aí essa lição, tá bom? Se você quiser os slides que nós usamos nessa aula, coloca aí nos comentários aí que você precisa, o seu e-mail, e a gente vai mandar aí através do seu e-mail os slides dessa lição, tá bom? Também eu gostaria de aproveitar você que está nos assistindo aqui para dizer que também nós estamos fazendo aulas aqui, gravando sobre a revista dos adolescentes, do Adolescer Mais, de 12 a 14 anos. Também nesse canal nós estamos fazendo comentários e trazendo ilustrações também. Compartilha aí nos grupos da sua igreja para que os professores de adolescentes e jovens sejam aí também abençoados. E lembrem-se sempre, juntos somos mais fortes. Valeu, povo de Deus!